Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bem-vindos à rúbrica Reler. Esta semana vamos falar sobre um tema e não propriamente sobre um autor, como já temos feito noutros programas. Certamente os ouvintes já terão se apercebido que neste ano de 2014 se comemoram os 500 anos do Foral de Alcañiz e Pernes. Portanto, o documento fundacional, digamos assim, da autonomia das vilas de Alcañiz e Pernes, que até ao século XIX foram concelhos autónomos de Santarém, foi outorgado por Dom Manuel I no ano de 1514, a 22 de dezembro, e trata-se de um documento só para as duas vilas. Não vamos aqui centrar-nos na história do documento, ainda que podemos falar um bocadinho sobre elas. Hoje falaríamos sobre o que se tem escrito sobre Alcañiz, sobretudo no campo histórico, ainda que infelizmente não haja grande ficção, há alguma poesia, e faríamos algumas recomendações para quem quer saber mais sobre esta vila do concelho de Santarém, e deixávamos para um próximo programa a vila de Pernes e o que se tem escrito sobre ela, aí se calhar com algum pejo também da própria ficção, a par da não ficção. Então, uma pequena nota sobre este foral. O foral, uma carta de foral, como certamente saberão, dava garantias da autonomia aos concelhos, digamos assim, na época moderna. Criava a entidade municipal, geria o relacionamento dos povos com o rei e com o senhor dessa terra. No fundo, a carta é um texto bastante árido, uma série de taxas e de impostos que os habitantes de Alcañiz e de Pernes tinham de pagar, tanto ao rei como ao senhor, uma série de isenções, de privilégios, de benesses, mas nesses direitos e deveres se funda, portanto, a autonomia municipal. Hoje conhecem-se dois documentos da Carta de Foral, para além do teslado, isto é, da cópia feita no livro Leitura Nova, porque este foral está integrado na reforma manuelina dos forais. Esses dois documentos, um é a cópia que o rei deu ao senhorio, no caso a Ordem de Avis, e guarda-se, portanto, na Torre do Tombo. Com a extinção das ordens religiosas, esse tipo de documentação foi para lá, e outro está à guarda da Biblioteca Municipal desde o século XIX. Isto é uma história muito engraçada, porque um industrial de Pernes, João Manuel de Carvalho Júnior, encontrou-o à venda numa mercearia, pronto a ser negociado com outras vitualhas, e certamente se trataria do foral da terra, do foral de Alcañiz e Pernes. Tinha desaparecido durante cerca de um século, e há 130 anos atrás, mais coisa menos coisa, este senhor pernense encontrou-o, comprou-o e em testamento legou-o à Biblioteca Municipal, onde hoje se acolhe e onde hoje se poderá ver, depois de recentemente ter estado em duas exposições bibliográficas, tanto em Alcañiz como em Pernes, onde certamente há centenas de anos não regressava. Agora, o que ler sobre a vila, portanto, de Alcañiz? Existem acessíveis ao público 3 monografias, mas o que funda a história de Alcañiz é um manuscrito do século XVIII de um pernense, Simão Frois de Lemos, capitão de infantaria e historiador, erudito do século XVIII. Simão Frois de Lemos nasceu em Pernes, mas acabou por viver o fim dos seus dias na Quinta da Franca e grande parte da sua vida em Alcañiz. Deixou-nos a notícia histórica e topográfica da vila de Alcañiz, numa abreviatura do título bastante mais longo à moda do século XVIII. Este livro foi escrito em 1726. Livro não é propriamente, porque trata-se de um manuscrito do qual se conhecem apenas 3 cópias. Não será propriamente um objeto a ler e a reler para o comum dos ouvintes, mas se tiver curiosidade, podê-lo consultar uma das cópias na Biblioteca Municipal de Santarém, onde se guarda uma das cópias que chegou até nós, provavelmente uma cópia que teria sido mandada fazer
por um amigo de Simão Frois de Lemos, visto que foi adquirida pelo município num leilão de uma biblioteca particular. A cópia tida por original, porque nestas coisas dos manuscritos por vezes não temos bem a certeza de qual terá sido o original, já que evidentemente são todos manuscritos. A cópia tida por original guarda-se hoje na Biblioteca Pública de Évora e não estará acessível a qualquer pessoa. De qualquer das formas, será possível de quem tiver curiosidade de lá ir e de solicitar para consultar esse manuscrito de Simão Frois de Lemos, que é a cópia tida por original desta notícia histórica da Vila de Alcanedo, o documento, digamos assim, fundacional da história de Alcanedo, ainda que na lógica cronística. É muito interessante este documento, não só o primeiro texto escrito exclusivamente sobre Alcanedo. Para trás só temos documentação e algumas entradas nas coreografias que já se iam fazendo sobre Alcanedo no século XVIII e XVII, e alguns registros em histórias de Portugal. Mas é também interessante porque Simão Frois de Lemos consultou fontes orais e fontes documentais que depois, com o terremoto de 1755, se perderam para sempre. Por fim, a terceira cópia existe na Torre do Tombo e era uma cópia que pertencia aos jesuítas de Pernos. O livro, evidentemente, não versa só sobre Alcanedo, é a notícia da vila de Alcanedo, mas sobre todas as localidades que então integravam o termo desta vila, hoje pertencente ao Concelho de Santarém, nomeadamente Pernos, que apesar de ter uma autonomia municipal desde o final do século XVII, também já ainda estava ligada umbilicalmente a Alcanedo. E por outro lado também localidades que hoje não integram a freguesia de Alcanedo, como por exemplo Alcobertas, as Fráguas ou a Abrã, entre outras, que Simão Frois de Lemos dá uma descrição exaustiva dos monumentos, do que lá existe, da própria história do lugar. Temos para nós que seria interessante aproveitar os 500 anos do Foral de Alcanedo e Pernos para publicar pela primeira vez em livro este manuscrito de Simão Frois de Lemos e torná-lo deste modo acessível ao público em geral, a uma leitura e a uma releitura e também a novos estudos de história local. Depois, para além das coreografias que já falámos e que o texto mais importante será talvez a coreografia do padre Carvalho da Costa, que está acessível na Biblioteca Nacional, até creio exclusivamente disponibilizado online. Temos já no século XX, não ignorando agora de propósito alguns artigos de jornal do século XVIII ou entradas em dicionários e enciclopédias do século XVIII e XX, temos no século XX as 3 monografias de Alcanedo. Portanto, sobre Alcanedo foram escritas 3 monografias diferentes, uma que bebe muito do Simão Frois de Lemos e é basicamente um resumo da fonte e da própria entrada no dicionário coreográfico de Portugal de Carvalho da Costa, a monografia de Alcanedo, publicada em 1936 pela Junta Local, sem referência ao autor, que hoje se conhece, e que é um livro que está pouco acessível e que foi um rebuscar de fontes antigas. Mais recentemente temos 2 livros que merecem um olhar mais atento e uma releitura: A Vila de Alcanedo, por Joaquim de Valcruz, e a nova monografia de Alcanedo, por Luís Melo e João de Melo Ataíde. Na Vila de Alcanedo, Joaquim de Valcruz volta a indagar as origens mais remotas da vila, reproduz 2 textos importantes, um do Boletim da DGEM, da Direção de Edifícios e Monumentos Nacionais, sobre o restauro do Castelo de Alcanedo, e o próprio Foral. Na Vila de Alcanedo não é a primeira transcrição do Foral, foram publicadas várias em jornais, em publicações mais ligadas ao campo da historiografia, mas é a primeira transcrição do Foral seguindo as regras atuais da paleografia, e foi realizada por Luís Mata, a pedido certamente do autor Joaquim de Valcruz. Depois o Valcruz foca-se na lenda do Prior Vaz Folgado, uma das lendas que faz parte do património imaterial de Alcanedo, e foi sem dúvida um livro que veio trazer um novo fogo aos estudos alcanedenses quando foi publicado em meados dos anos 90 na coleção então promovida pela Câmara Municipal, designada por Cadernos Culturais.
Também nos cadernos culturais, não é propriamente uma monografia, é uma recolha etnográfica da doutora Ivone Carrolo, que merece a atenção do público. Eu creio que tanto esta obra como a de Joaquim Valcruz ainda são passíveis de aquisição na Biblioteca Municipal. Trata-se de Vivências da Tia Albertina, portanto, ou Memórias da Tia Albertina, um livro que recolhe tradição etnográfica ligada à zona, portanto, e toda a região envolvente de Alcanede e à vila de Alcanede, e um livro de uma leitura bastante interessante que recomendamos. Por fim, mais recente, é a nova monografia de Alcanede, de Luís Melo e João de Melo Ataíde, que volta a pegar em toda a história de Alcanede. Está organizada de forma cronológica, mas ao mesmo tempo de forma temática. São livros, tanto do Joaquim Valcruz como este, como do Ivone Carrolo, de leitura fácil. Não são propriamente livros, apesar do rigor histórico e do trabalho que mede peças com qualquer trabalho académico de maior fogo e de maior rigor. Portanto, o rigor histórico e sociológico está em todos estes três trabalhos. A forma de escrita é muito agradável e torna-se numa leitura bastante interessante e apelativa para o leitor que quer saber mais sobre a história da sua terra, que quer conhecer a vila de Alcanede, e por isso pegou num destes livros. A nova monografia de Alcanede trouxe dados e uma abordagem bastante interessante, por exemplo, no capítulo Quintas com História, onde tenta reconstituir a história das quintas que rodeiam a vila de Alcanede, inclusivamente a da Quinta da Franca de Simão Frois de Lemos, e também sobre o próprio Simão Frois de Lemos. Não é à toa que podemos considerar esta nova monografia como o primeiro trabalho biográfico de fogo. Fátima Reis já tinha abordado Simão Frois de Lemos num dos seus trabalhos sobre Santarém no tempo de Dom João V, mas aqui na nova monografia há informações muito interessantes sobre esta personagem e um assunto que a mim me interessa particularmente, que trata da passagem de Padre António Vieira por Alcanede, onde o erudito e pregador do século XVII escreveu 3 cartas. Os autores da nova monografia identificam 2 cartas. Nós tivemos a oportunidade de recentemente, graças à publicação em curso da obra completa de Padre António Vieira, de conseguir identificar uma 3ª carta, provando que António Vieira esteve em Alcanede em julho de 1679 e voltou lá em agosto do mesmo ano, provavelmente em rota para ir fazer termas às Caldas, e faria ali um desvio por via de visitar o amigo Pedro Josarte numa quinta nos arredores de Alcanede, também em posse dos jesuítas. São estes assuntos sobre a história da vila, outros pormenores, que importam nestes livros. Existem mais algumas referências bibliográficas, umas mais específicas, como por exemplo o livro A Religiosidade dos Nossos Avós, sobre o aspecto religioso de Alcanede, ou também de João de Melo Ataíde, A Lamentável Invasão, as memórias da terceira invasão francesa na região de Alcanede. Portanto, livros mais específicos. Existe o que podíamos chamar de uma pequena monografia sobre a localidade de Valverde, mas o que falta, sobretudo, queremos que a história comece a estar bem explorada, não obstante, e lanço o desafio a todos estes autores de continuarem o seu percurso e o seu trabalho na história de Alcanede, que faz todo o sentido, mas falta-nos ficção que evoque esta região. Ainda há pouco tempo tivemos o grato prazer de dar aqui conta de um autor ribatejano que foca aqui no seu romance Largueza o bairro do Ribatejo, portanto a zona do bairro, e porque não um romance que evoque Alcanede, que se passa em toda aquela história por detrás da construção do castelo, passando ali pela presença do corpo de Dom João II na Igreja Matriz enquanto rumava de Alvor à batalha. Certamente a história de Alcanede e de outros lugares tem pano para mangas. Deixamos este desafio aos escritores da região e terminamos este programa com um soneto solene em Alcanede do escritor Mário Rui Silvestre, fazendo já a ponte para uma próxima rúbrica a reler sobre Pernas.
Soneto solene em Alcanede, ao velho castelo das águias por Bazão, de antigos sousas outroras voaçantes. Só hoje corvos por sorte acorrerão, que nem pardais o buscam, nem besantes. Das Cruxas serão os tempos em conclusão, como de Dom João II seriam antes, de cuja aqui trouxeram o caixão, para jazer na batalha dos reinantes. Restou-te um bonito nome de encantamento, moreno e morisco de altivo porte, ressoando ainda a turbante ao vento, às 1001 noites, ao amor, à morte, ao deserto, às areias, ao relento, ao cheiro a mar, por vezes aqui tão forte. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.